Prince comemoraria 65 anos agora no dia 7 de junho. Mas ele se foi e eu tenho algumas coisas a dizer a respeito do legado, sim, legado que ele deixou. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional para você. Um livro de fotografias do Paul McCartney, 1964, Os Olhos do Furacão. São fotos do próprio Paul McCartney durante a turnê que eles fizeram pela Europa e pelos Estados Unidos naquele ano, cara. E tem textos do Paul McCartney contextualizando tudo, contando as histórias, simplesmente espetacular. E você pode adquirir esse livro, claro, com aquele famoso desconto aqui do nosso canal. Você clica aqui embaixo no link, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai adquirir esse livro incrível com o melhor desconto da internet. Eu garanto, cara, é um livro de fotos sensacionais e tem uns textos incríveis. Vale muito a pena. Não perca. Meu amigo e minha amiga, caso estivesse vivo, o Prince teria comemorado 65 anos agora no dia 7 de junho, cara. O Prince era um cantor excelente e um multi-instrumentista completo, porque ele tocava bem quase todos os instrumentos que você pode imaginar. Não foi à toa que o Prince gravou os seus discos tocando exatamente todos os instrumentos e depois botando uma enorme banda, sempre com músicos extraordinários, a baterista Sheila E., por exemplo, e o lendário saxofonista do James Brown, o Maceo Parker, dentre tantos outros, e ele botava a banda na estrada. E claro que todo mundo obedecendo às ordens dele. E tem uma outra característica muito interessante. O Prince, assim como acontecia com o David Bowie, você nunca tinha a ideia de como seria o próximo álbum dele. Que tipo de show ele iria exibir e que tipo de projeto diferente ele faria. Era sempre uma surpresa absurda. Um exemplo disso, cara, é que ninguém imaginaria, por exemplo, que ele montaria uma banda só com garotas para tocar rock pesado e musculoso, como ele fez aqui com o Third Eye Girl. Esse projeto dele aqui, ó, com as meninas e fazendo um som pesadaço, muito legal. O Prince, ele era verdadeiramente o dono do seu próprio espírito musical, da sua autonomia artística e um tipo de autonomia que muito pouca gente conseguiu ou teve coragem de fazer até hoje. E você sabe muito bem, cara, que o Prince era capaz de criar qualquer tipo de som. Mas ele normalmente se concentrava numa mistura absolutamente espetacular do verdadeiro funk, né? Vamos frisar bem, misturado com rock, com soul, com R&B, com jazz, com pop. Pop, então, ele era o rei. E ele fazia tudo com um som capaz de rachar o assoalho e pulverizar completamente os nossos cérebros, que corriam pelas orelhas. E ele, ao mesmo tempo, era muito doido, cara, porque ele vivia enclausurado na mansão dele, que era um complexo luxuosíssimo de mansão e estúdio lá em Minneapolis, né? Era batizado de Paisley Park. E ali, cara, ele vivia uma realidade paralela da qual muito pouca gente tinha acesso. É como se ele fosse uma espécie de Elvis preto, cara, sabe? Vivendo na sua própria Graceland e cercado de aduladores e envolto numa rotina de composição e gravação, cara, que era um negócio absolutamente insano. Tanto que, inclusive, ele tinha um cofre lá contendo fitas, cara, de mais de 2.000 canções que estão sendo lançadas aos poucos, agora de uma maneira póstuma. Você pode apostar que estão surgindo
trocentos discos póstumos dele, e isso vai continuar sendo lançado ao longo de anos, cara, porque era muito material. E o Prince, ele realmente se tornou um fenômeno mundial quando estourou esse álbum aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que eu tenho a edição original em vinil, cara, do Purple Rain, de 1984, que se tornou quase uma unanimidade para quem curtia a música pop. Inclusive, esse disco aqui é a trilha sonora muito legal de um filme pavoroso, que foi estrelado, dirigido e produzido pelo próprio Prince, cara. O filme é horrível, mas a trilha sonora é muito boa. E aí, meu amigo e minha amiga, eu só tenho uma pergunta para fazer. Você conhece a lista dos hits sensacionais que esse cara lançou, cara? Você conhece realmente a quantidade de canções espetaculares que ele distribuiu ao longo da sua extensa discografia? Pois é, cara, é a respeito disso que eu vou falar lá no meu clube de membros VIP, que você sabe que é um local repleto de material inédito, exclusivo aqui do Tio. Eu vou fazer, inclusive, para os sócios que estão assistindo esse vídeo, por exemplo, mas só os sócios, eu vou fazer uma discografia recomendada do Prince, para quem realmente não conhece o trabalho dele, mas isso só para os sócios. E aí, o que acontece? Para você ser sócio, você ter privilégios de ter acesso a esse material, você vai clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro. Você vai escolher o seu plano e aí você vai ter acesso a esse material imenso e realmente exclusivo só para quem é sócio, tá? Tem séries novas, tem aposto que você não sabe, descontos ainda maiores dos nossos parceiros, você pode assistir a shows gratuitos, frequentar bastidores, enfim, é um monte de privilégios. Inclusive tem um grupo de WhatsApp que você pode até entrar em contato comigo em tempo real, tá ok? Então, não esquece, aqui embaixo na descrição aqui do vídeo, você vai clicar em Seja Membro e vai escolher o seu plano, tá bom? Então lá eu vou fazer um vídeo, inclusive quando acabar esse aqui, só para os sócios, com essa discografia recomendada que eu vou fazer com exclusividade, tá bom? A verdade é uma só, meu amigo e minha amiga. A pior canção do Prince que ele tenha feito é melhor do que 94% da produção musical de 1985 para cá. Inclusive, mesmo quando as suas canções não tinham absolutamente nada em termos de elementos, né? Pega, por exemplo, o grande hit dele, que é Kiss, que é uma canção praticamente minimalista, cara, de uma simplicidade que beira o estonteante. Mesmo com todas essas características, cara, de poucos elementos, as canções soavam como pérolas reluzentes. Não dava para ficar indiferente a qualquer coisa que o Prince lançasse. Sem contar a presença de palco dele, que era um negócio tão magnético que dava a impressão de que a gente estava diante dos espíritos do Marvin Gaye, do James Brown, do Michael Jackson, do Miles Davis, do Duke Ellington, do Sam Cooke e da Nina Simone, cara. Todo mundo, todos esses espíritos reunidos num corpo só. Corpo, inclusive, de uma baixíssima estatura, né? Porque o Prince era quase um anão, mas ele se tornava gigantesco ao vivo. E o Prince ainda fazia questão de deixar explícita a sua total admiração pelo Sly and the Family Stone e pelo George Clinton. Tanto com seus projetos, o Funkadelic, como o Parliament. E ainda por cima, cara, o Prince era um guitarrista absurdamente espetacular. Ele era um mini Jimi Hendrix, bicho. Infelizmente, o preconceito de muita gente, principalmente no meio do metal, né, que é um universo lotado de gente que parece ter ervilha no lugar do cérebro. Infelizmente, esse preconceito impediu, cara, que as pessoas se constatassem essas qualidades incríveis dele. Quando eu falei agora em autonomia artística, cara, foi exatamente isso que fez com que ele batesse de frente com as regras das gravadoras, cara, show business. Quando ele soube que ele não tinha os direitos sobre as gravações originais lançadas pela Warner, que era a gravadora dele, o que ele fez, cara? Ele tratou de sabotar a si mesmo. E ele começou a enviar para a gravadora umas músicas que ele julgava horríveis. Só que essas canções, cara, eram muito boas, bicho.
sabe? Só era ruim na cabeça dele. E essas canções foram incluídas em álbuns, cara, que eu particularmente acho excelentes, cara. Como no caso do The Gold Experience, de 1995, e do Chaos and Disorder, de 1996, cara. As músicas aqui são incríveis, mas ele achava que era um material inferior. Pra você ter uma ideia, o Prince ele chegou até a mudar de nome, ele substituiu por um símbolo indecifrável para não facilitar as coisas para a gravadora. Para muita gente, o Prince nessa época virou um maluco milionário que aparecia nas fotos com a palavra slave, que significa escravo, pintada no rosto, cara. Para outras pessoas, como eu, por exemplo, ele foi um artista que ele não abaixou a cabeça para as tais regras do mercado. Regras, inclusive, que impediam que ele fosse dono do seu próprio trabalho, cara, das suas criações. Pra você ter uma ideia, quando o contrato dele com a gravadora expirou, com a Warner, né, expirou em 1996 e não foi renovado, ele soltou um disco triplo. Aliás, um disco excelente, batizado como Emancipation. E com uma capa absolutamente tosquíssima, né? Na qual, inclusive, ele exibe as mãos dele livre de correntes. Nem preciso explicar o significado disso, né? Claro. Pena que muita gente parou de acompanhar o trabalho do Prince daí em diante. E é uma pena mesmo, cara. Porque ele lançou discos muito bons. O cara era tão genial que ele, inclusive, ele expandiu o campo de atuação dele para outros tipos de mídia. Por exemplo, ele lançou 2 discos. Em 2007, o Planet Earth, que eu tenho essa edição holográfica, e o 2010, de 2010. Ele lançou esses discos, cara, encartados em jornais ingleses e irlandeses, que é um negócio absolutamente impensável para um artista da magnitude dele, cara. Pra você ter uma ideia, o Prince foi um dos primeiros a alertar a respeito dos problemas da diluição da informação e da criação artística na internet, bicho, que é o que a gente tem hoje. Pra você ter uma ideia, ele mandou retirar todos os vídeos dele do YouTube. Todos. Teve uma época que não havia sinal de nenhum deles na internet, ele não tinha sinal dele nas redes sociais, nem nos streamings, cara. Teve uma época que ele proibiu tudo isso. Então, baixar as músicas dele em qualquer download, cara, era impossível. Então, ele exigiu, ele tinha a carreira dele conduzida com mão de ferro total contra esse universo digital da distribuição musical, cara. Não sei se ele estava errado, hein? É claro que o Prince não foi perfeito em tudo em termos artísticos. Ele tinha aquela estética de sensualidade, cara, que era na verdade, uma pseudo-androgenia muito cafona, diga-se de passagem, né? Que beirava o bizarro. Os filmes que ele fez são pavorosos, que se salvam, inclusive, apenas nos momentos em que ele surge cantando e tocando. O Prince, como você sabe, morreu em 2016 de uma overdose de analgésicos opioides. E hoje a gente sim percebe que ele deixou um legado por trás da obra, de tudo que ele lançou até hoje, cara. E esse legado, ele é imortal. O Prince foi um gênio musical, daqueles que fariam o Jimi Hendrix e o Miles Davis tirar o chapéu. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então é a minha opinião a respeito do Prince. Estaria completando aí 65 anos. Aqui nos comentários, coloca aqui qual a sua opinião a respeito do Prince, de quem ele foi, quais são os discos favoritos que você ouviu dele, tá bom? E o pessoal que é sócio do meu clube de membros VIP vai continuar assistindo a continuação desse vídeo, onde eu vou falar a respeito de uma discografia muito legal que eu recomendo, mas aí só para os sócios do nosso clube de membros VIP, tá bom? Então você não esquece também de clicar aqui para seguir o nosso canal e, evidentemente, clicar aqui embaixo na descrição do vídeo e seja membro para que você se torne sócio exatamente desse clube exclusivo, tá bom? Então, para quem não é sócio, um abraço, saúde
para você, para sua família e para seus amigos. E quem é sócio vai continuar assistindo o vídeo agora, tá bom? Valeu, tchau pessoal, até a próxima.